Hoje é 17 de fevereiro de 2026, terça-feira de carnaval. Eu estou aqui com uma camiseta comprada em Curitiba. Se você quiser saber como foi minha última viagem para lá, eu deixarei 3 vídeos na tela final sobre essa viagem, 2 gravados lá e um gravado logo depois que eu voltei de lá. E eu quero aproveitar esse momento para fazer um pedido a você que não está participando de nenhum acampamento, de nenhum retiro, de nenhum congresso como os que estão acontecendo em Brasília e Cuiabá, e está, mesmo sem querer saber nada sobre o carnaval, está recebendo notícias de diversas afrontas, de diversos ataques do inimigo por meio do carnaval, porque o diabo mudou a estratégia. Todos nós sabemos, né? Todos nós cristãos praticantes que temos comunhão com Deus sabemos que o carnaval é do diabo. E o diabo mudou a estratégia. Ele está cooptando pessoas dentro da igreja. Ele está doutrinando, está treinando, né? Arregimentando pessoas de dentro da igreja, ou então cristãos desviados, desigrejados, cristãos carnais, para advogarem em favor do carnaval, para não somente promoverem o carnaval, mas também atacarem quem é contra o carnaval, dizendo que essas pessoas é melhor pecar em público do que pecar no privado, que não sei o que. É melhor fazer em público aquilo que minha carne deseja do que fazer no privado aquilo que vocês fazem. Os argumentos são os mais absurdos possíveis. E agora surgiu essa notícia de que uma determinada escola de samba fez com que pessoas do elenco desfilassem em latas de conserva, atacando a família as famílias conservadoras. Mas você não deve ficar promovendo isso. Não dê palco para o inimigo, porque o que Satanás mais quer é palco. Apesar de Satanás gostar, se alegrar quando muitas pessoas dizem que ele não existe, mas ele também vibra quando cristãos lutam entre si, lutam uns contra os outros, e cristãos carnais, desviados ou desigrejados promovem o carnaval como se fosse uma coisa boa, como se fosse cultura, tal. Então não promova essas coisas, não fique dando palco para essas pessoas, não fique dando palco para essas coisas, porque isso acaba promovendo ainda mais essa abominação do inferno. E eu quero falar aqui a respeito do... antes de falar, na verdade, eu estou gravando esse vídeo no mesmo parque onde eu gravei, só que do outro lado, no caso, e do lado de lá, daquele lado ali, atrás, do outro lado dessa quadra poliesportiva. Hoje eu estou gravando do lado de cá, do lado direito no caso, para não ficar vídeo não ficar repetitivo. Então eu quero falar a respeito do valor que nós temos diante de Deus, porque muitas pessoas não entendem, né? Muitas pessoas que criticam a Bíblia, atacam o cristianismo, falam que a Bíblia é contraditória, que muitos textos bíblicos não batem com outros. E eu quero enfatizar aqui um paradoxo. O que é paradoxo? É um pensamento que foge da lógica humana. É algo aparentemente contraditório, algo aparentemente incoerente, que a mente humana não consegue entender, que nós só conseguimos entender quando somos guiados pelo Espírito Santo. E eu quero mostrar na Bíblia que esse paradoxo, na verdade, é algo que somente compreende quem vive de acordo com a orientação do Espírito Santo. E eu quero ler, primeiro explicar resumidamente os conceitos de valor e mérito, ou valor e merecimento. Valor é a importância que nós temos para algo ou alguém, e mérito ou merecimento é quando nós temos alguma relevância e recebemos um prêmio de acordo com essa relevância, né? Quando fazemos algo em prol de algo ou de alguém, nós recebemos um prêmio. Então nós recebemos isso por merecimento, por mérito, porque realmente nos esforçamos, nos batalhamos, nos empenhamos para fazer isso. Só que com relação ao Evangelho, com relação à vida cristã, nós não merecemos nada. Nós merecemos o fogo eterno, nós merecemos o lago de fogo e enxofre, nós merecemos ser condenados, ser castigados
Só que Jesus recebeu sobre si o castigo que deveríamos receber. E a partir do momento que nós cremos em Deus, a partir do momento que nós depositamos nossa fé em Jesus Cristo, nós nos convertemos verdadeiramente a Jesus, nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós deixamos de receber a condenação que deveria ser nossa, ou seja, passamos a ter valor para Deus. E então, o ser humano tem valor para Deus, porque por isso que Jesus, se nós não tivéssemos valor algum, Deus não teria mandado Jesus para morrer em nosso lugar. Deus teria deixado a humanidade perecer, Deus destruiria toda a humanidade, assim como destruiria o diabo e seus anjos. Mas Deus mandou seu próprio Filho a esse mundo, Deus mandou Jesus Cristo a esse mundo para vir a este mundo de forma humana e morrer a morte que deveria ser nossa. E a partir do momento que nós tivemos fé em Jesus Cristo, nós recebemos Jesus como seu Senhor e Salvador, a partir do momento que nós aceitarmos o sacrifício de Jesus, nós seremos salvos, mas devemos permanecer, devemos ser fiéis, permanecer fiéis, nós não devemos recair no pecado, nós não devemos nos afastar da presença de Deus, porque somente exercendo as disciplinas espirituais, como oração, leitor da Bíblia, jejum, ouvindo músicas que nos aproximam da presença dele, nós compartilharmos conteúdo na internet que promova o reino de Deus, enfim, somente quando nós focamos em Jesus Cristo, focamos no reino de Deus, nós permaneceremos fiéis e resistiremos às investidas do mundo, da carne e do diabo. E eu quero ler aqui na Bíblia, por vídeo não ficar longo demais, eu selecionei apenas alguns textos bíblicos, porque se eu lesse todos os textos bíblicos que falam a respeito de valor e mérito, de uma forma que não soe contraditório para aqueles que não têm tanta intimidade com a Bíblia, eu ficaria horas falando sobre esse assunto, mas resumidamente eu quero ler e comentar rapidamente a respeito do que a Bíblia diz. Primeiramente, Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 31, que fala sobre a criação do ser humano. E disse Deus: façamos o homem, no caso o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Homem e mulher, no caso. Portanto, existem apenas dois sexos e dois gêneros. E caso você não saiba, ou se esqueceu disso, sexo e gênero são a mesma coisa. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, e de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, e toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã, dia sexto. Então, nos 5 dias anteriores, tudo que Deus criou pela palavra, e a palavra era e é Jesus Cristo, Deus criou, fez com que fosse criado a partir do nada, só pela sua ordem, pela palavra. E Jesus Cristo, como a palavra, como o verbo vivo, veio a esse mundo e permitiu que tudo se formasse, que tudo foi feito por ele, nada sem ele foi feito. Só que aí, quando chegou a vez do ser humano, a Trindade como um todo, Pai, Filho e Espírito Santo, participou da criação. Deus moldou o ser humano a partir do barro, né? Ah, mas não é fala pó, eu sei, né? Eu entendo que foi barro. Por quê? Porque a maior parte do corpo humano é água. Se você olhar bem a composição do corpo humano, mais da metade do corpo humano é água. Então eu creio que essa água vem da água que existia na época, no Jardim do Éden. Então Deus usou tanto o pó da terra quanto a água para formar o ser humano. E Deus soprou o fôlego de vida, que é o Espírito Santo, no ser humano, e ele passou a ser alma vivente. Então a Trindade como um todo participou da criação. E é por isso que a Bíblia fala do primeiro Adão, o segundo Adão. O segundo Adão, no caso, foi e é Jesus Cristo. Mas o diabo, ele estava atento a tudo que estava acontecendo, e eu acredito que não demorou muito tempo. O diabo agiu logo. É claro que o diabo tem paciência, né? O diabo tem paciência, mas ele sabia que se ele não agisse logo, o ser humano acabaria procriando
Porque a Bíblia só menciona a multiplicação do ser humano, né? Pelo menos o primeiro filho, o homem. Pode ser que antes tivesse... A Bíblia não menciona isso, pode ser que antes de... Deixa eu ver... Caim, no caso, que foi o primeiro filho homem de Adão e Eva, Adão e Eva tivessem mulheres, né? Talvez eles já tivessem filhas. Aí no caso... Aí no caso disse que alcancei do Senhor o varão, então a Bíblia não menciona claramente, mas dá a entender que Adão e Eva tinham filhas, mulheres. Aí depois teve Caim, que foi o primeiro filho homem, mas enfim. Lá em Gênesis 3, mostra como foi a queda do ser humano a partir da ação de Satanás, que se disfarçou de serpente, ou possuiu uma serpente, né? Eu acredito que porque Satanás, assim como os demais anjos caídos, né, os demônios, eles possuem pessoas, possuem animais, eles se incorporam em animais. Eu creio que Satanás se incorporou numa serpente para enganar Eva. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta, no caso, Satanás, por meio da serpente, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então, por meio dessa tentação, Satanás conseguiu agir em 3 áreas do ser humano: corpo, alma e espírito. Que boa para se comer tem a ver com o corpo, agradável aos olhos tem a ver com a alma, e desejável para dar entendimento tem a ver com o espírito. Então, Deus atacou o diabo, no caso Satanás, por meio da serpente, atacou as 3 áreas do ser humano: corpo, alma e espírito. E aí houve havia harmonia plena entre Adão e Eva, entre o ser humano e a natureza, e essa harmonia foi quebrada a partir do primeiro pecado, tanto que quando Deus foi atrás de Adão e Eva, eles quiseram cobrir a vergonha, cobrir a nudez deles com folhas de figueira. Aí Adão pôs a culpa em Eva, Eva pôs a culpa na serpente, e Deus amaldiçoou a serpente, amaldiçoou a gravidez, a Eva. Mas quando chegou a Adão, não amaldiçoou Adão, porque se tivesse amaldiçoado Adão, acabaria amaldiçoando antecipadamente Jesus Cristo, que nasceria da linhagem de Adão. E enfim, agora vamos aqui para... Ou seja, aqui fala sobre... se você ler a sequência do texto, fala sobre a semente da mulher, no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, e a semente da mulher é Jesus Cristo. Então foi a primeira vez que Jesus Cristo foi mencionado, ainda que indiretamente, ou diretamente, na Bíblia. Logo no começo da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Agora vamos lá para 1 Samuel, capítulo 2, versículos 1 a 10. Que aí, no caso, é um trecho do Cântico de Ana. Na verdade, todo o Cântico de Ana, né? Porque Ana, ela foi humilhada por Penina durante, acho que 25 anos, se eu não me engano. Ana não pôde ter filhos. Aí, no 25º ano, ela foi até o templo, chorou. Ele a chamou de bêbada, mas ela fez um voto para Deus, consagrando o filho que ela teria, né? Mesmo antes de saber a resposta, antes de efetivamente perceber que estava grávida, a Ana consagrou o filho dela a Deus, que seria Samuel. E a partir dessa consagração, se você for mais para frente nos capítulos seguintes, Eucana e Ana, né, após o nascimento de Samuel, nos anos seguintes, Eucana e Ana tiveram 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Então, no total, Ana teria 6 filhos, sendo Samuel o mais velho. Mas olha o que Ana diz aqui
no cântico dela, em 1 Samuel 2, de 1 a 10. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, ou seja, não se ensoberbeçam, não se envaideçam, não sejam arrogantes, prepotentes, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer sentar entre os príncipes, para o fazer dar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Inclusive esse versículo 8, ele é repetido lá no Salmo 113. Deixa eu só ver se é o Salmo 113 mesmo. O que dá a entender... Deixa eu só ver se é o 113 mesmo. É isso mesmo. Dá a entender que o Salmo 113, versículo 8, versículo 7 e 8, dá a entender que o Salmo 113 foi escrito por Ana, ou mesmo por Samuel, né? Pode ser que Samuel tenha ouvido essas palavras de Ana e tenha escrito o Salmo 113 com base nas palavras da mãe dele. Aí continua o texto. Deixa eu ver. De novo o versículo 8. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para fazer sentar entre os príncipes, para fazer dar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então aqui já antecipando o reinado de Davi e o futuro reinado de Jesus. Então, não queira se achar superior aos outros, não queira se apressar o que Deus reservou para você. Espere o tempo certo de Deus, não se exalte, não se ensoberbeça, não se ache superior aos outros, porque infelizmente existem muitos cristãos que se acham demais, cristãos que se acham mais importantes que os outros, se soberbecem, se envaidecem, olham os outros por cima, até mesmo passam por cima dos outros, alegando que brigam por cargos, brigam por lideranças, brigam por posição, por status, por influência, mas Deus exaltará você no momento certo. E se não exaltar você nessa sua vida terrena, exaltará você lá na eternidade. Quando Jesus voltar a buscar a sua igreja, aí você será exaltado lá na eternidade. Ainda que você sofra a vida inteira, porque Lázaro sofreu durante a vida inteira dele. Se você for lá na parábola do rico e Lázaro, Lázaro sofreu a vida inteira dele, ele só foi exaltado após a morte. Então, trabalhe, continue fazendo a obra de Deus. No momento certo, Deus exaltará você, e se não exaltar você nessa vida, exaltará na vida futura. Agora vamos para Salmo capítulo 8. Deus sendo glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o ser humano. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Aqui fala, obviamente, aqui fala também das pessoas que se exaltam demais, que se soberbecem, que querem passar por cima dos outros, os arrogantes, prepotentes. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. É por isso que nós não devemos ler apenas um trecho do Salmo, versículo 8, do capítulo 8, do Salmo 8, porque senão, eu sou o máximo, eu sou isso, eu sou aquilo, a pessoa acaba se envaidecendo, se ensoberbecendo, mas na verdade aqui exalta primeiramente a Deus,
E aquele que vive de acordo com a vontade de Deus, ele é exaltado para o ser humano, porque Deus deu uma missão ao ser humano que é cuidar do planeta, cuidar da terra, cuidar de tudo que você está vendo aqui, a natureza. E se a natureza está sendo destruída pelo ser humano, é porque o ser humano está afastado de Deus. Obviamente, o ser humano, quando ele é consumido pela ganância, pela soberba, pela aquele desejo de autossuficiência, né, aquela sensação de autossuficiência, o ser humano acaba destruindo a natureza porque acha que pode usar e abusar de tudo que Deus colocou. Aliás, a maioria nem crê em Deus, né? A maioria em Deus a si próprio, ou então crê em outras coisas, em outras entidades sem ser em Deus. Então, a pessoa que crê em Deus e vive de acordo com a vontade de Deus, ela sabe o lugar dela, ela sabe para que Deus a criou, por que Deus a criou, e não tenta se colocar no mesmo nível de Deus ou acima de Deus, assim como Satanás tentou fazer. Agora vamos para o Salmo 49, que complementa esse salmo. Diz o seguinte: ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam nas suas fazendas e se gloriam na multidão de suas riquezas? Nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Ou seja, aqui fala do valor que o ser humano tem para Deus. Nenhum deles de modo algum pode remir seu irmão, por isso tão pouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas, as suas habitações de geração em geração dão às suas terras os seus próprios nomes. Ou seja, a vã tentativa do ser humano de perpetuar a sua existência. Todavia o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura, contudo a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde more. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Aqui fala daqueles que permanecerem fiéis a Jesus Cristo, né? Permanecerem fiéis a Deus. Não temas quando alguém se enriquece, quando a sua glória da sua casa se engrandece. Porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendice a sua alma, e os homens te louvem quando fazes bem a ti mesmo, irá para a geração de seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Aqui lembra também o Salmo 79, que eu mencionei na íntegra. Eu não lerei aqui o Salmo 79, porque quando eu fiz aquele protesto contra a ausência do filme Som da Liberdade no Oscar, eu li todo o Salmo 73, que fala sobre a prosperidade dos ímpios e o fim deles, né? Deus punindo os ímpios, exaltando os justos, ainda que essa exaltação venha somente após a morte. Agora vamos para o Novo Testamento, primeiramente Lucas capítulo 12, versículos 13 a 21, que é a parábola do rico insensato. E disse-lhe um da multidão, no caso dizendo a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juízo repartidor entre vós? E disse eles: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e razoava ele entre si, ou pensava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens depósito muitos bens. Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Isso aqui não precisa nem explicar. Agora vamos para João capítulo 15, versículos 1 a 11. Jesus falando para os discípulos
na noite, entre a ceia e a prisão dele. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, repito, a vara de si mesma não pode dar fruto, ou seja, não vem de nós, vem dele. Se não estiver na videira, porque uma vara só pode desenvolver flores e frutos quando está folhas, flores e frutos quando está ligada à videira, porque recebe a seiva da videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele está muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Ou seja, a nossa alegria só será completa se estivermos em Deus, ligados à videira verdadeira que é Jesus Cristo. Agora vamos para a carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10, que fala sobre, especificamente sobre valor e merecimento. Nós só temos valor para Deus quando estamos conectados com Ele. A partir do momento que nós perdemos nossa conexão com Deus, nós perdemos valor. Porque nós mesmos não temos mérito de nada. Nós não temos mérito de nada. Mesmo ligados à videira, mesmo conectados com Deus por meio de Jesus Cristo, nós não temos mérito algum. Tudo que recebemos é pelo valor que temos para Ele, porque mérito nós não temos nenhum, mas valor nós temos diante de Deus quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador. E isso, Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10, enfatiza bem isso. E vos vivificou, no caso, Deus nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, ou seja, o diabo, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, inclusive aqueles que estão no carnaval, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, aqui fala do nosso valor, estando nós mortos em nossas ofensas, ou seja, sem mérito algum, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A graça que vem de Deus. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui já projetando o nosso futuro na eternidade celestial. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto, no caso a graça, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, ou seja, daquilo que nós fazemos de bom, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E muitas pessoas acham que fazendo boas obras irão para o céu. Tanto que amanhã pela manhã, quarta-feira de cinzas, muitas pessoas vão para templos, no caso da Igreja Católica, para passarem a cinza na cabeça, né, uma cruz com cinzas, para pagar os pecados do carnaval e preparar a pessoa para a quaresma, né, aí tem a campanha da fraternidade, tem a quaresma, tal, aquele período de abstinência de carne, né? Mas todos nós sabemos que as boas obras não levam ninguém para o céu. Que quando você faz boas obras, você não escapa do purgatório, porque o purgatório não existe. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Então você somente será salvo se você, pela sua fé em Jesus Cristo. É claro que nós devemos permanecer fiéis, mas quando você pratica boas obras para alcançar a salvação, não adianta nada. A salvação, claro, somente são salvos aqueles que permanecem fiéis. Mas as boas obras são consequência da salvação de Jesus Cristo. E a salvação vem por meio da fé. E eu quero encerrar aqui com Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 11. E eu nem preciso explicar esse texto porque é autoexplicativo. Que fala sobre Jesus vindo a esse mundo para se humilhar, para vir a esse mundo em nosso lugar, morrendo por quem não merecia nada. Nenhum de nós mereceu coisa alguma,
mas tínhamos valor dentro de Deus, sempre tivemos valor dentro de Deus, desde que Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, o ser humano sempre teve valor para Deus, só que nunca teve mérito de nada, porque o ser humano sempre mereceu o inferno, mereceu a condenação eterna, o lago de fogo e enxofre, para ser destruído, ser aniquilado, mas nós não tínhamos mérito, mas sempre tivemos valor para Deus. Por isso que Deus mandou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, como está escrito aqui, e é com esse texto bíblico de Filipenses 2, de 1 a 11, eu encerro esse vídeo. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por conteúdo, por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E esses últimos textos, nesses últimos 3 versículos que eu li, eles são distorcidos por pessoas que acham que todos serão salvos, né? O tal do universalismo, uma coisa assim, de que ninguém irá para o inferno, todos serão salvos, mas na verdade até mesmo aqueles que forem para o inferno serão obrigados a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Eles serão condenados de qualquer maneira, né? Mas mesmo eles, aqueles que forem para o lago de fogo e enxofre, antes de serem mandados para lá, serão obrigados a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, o vencedor da besta, do falso profeta, do anticristo, de Satanás, enfim. E é com isso que eu encerro este vídeo. Não dá nem para ler, deixa eu ver, 31 e 51. Se esse vídeo fez diferença para sua vida, né, se você acredita que esse vídeo pode fazer diferença na vida de alguém, mande esse vídeo para outras pessoas, principalmente para seu amigo que está desviado, desigrejado, que aquele crente carnal que acha que pode fazer o que bem entende porque a graça permite que ele faça o que quiser, inclusive pular carnaval, assistir Big Brother, assistir filme pornô, fazer uma série de barbaridades, porque agora, como estamos na época da graça, está tudo liberado. Não existe hipergraça. Hipergraça é algo maligno, algo satânico, algo diabólico que foi implantado na igreja para afastar as pessoas do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é um evangelho de renúncia, um evangelho de libertação, um evangelho de transformação, de metanoia. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, que esse meu canal, Deus abençoe. Deixaria um vídeo aqui no final para você assistir, para você perceber que Deus exalta as pessoas certas no momento certo, da maneira certa. Até depois, se quiser. Está planejando, não vai ser do seu jeito, vai ser do jeito de Deus.